Nós vamos ouvir a boa palavra, então. Abra comigo a sua Bíblia, então. 2 Samuel, capítulo 17. Tem uma palavra boa para nós. 2 Samuel 17, no verso 27. 2 Samuel 17, verso 27. Vai aparecer aí no telão, mas se você precisar de ajuda para achar também, os irmãos ajudam você. Você não tem obrigação de saber onde está nada, é só trazer a Bíblia que a gente acha para você. 2 Samuel 17, no verso 27. A palavra diz assim: E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo e cevada e farinha e grão torrado, e favas e lentilhas também torradas, e mel e manteiga e ovelhas e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: esse povo no deserto está faminto e cansado e sedento. Amém, Jesus? Dá uma paradinha aqui. O Davi estava atravessando aqui um momento muito complicado. O Davi, ele já tinha, antes de ser rei, já tinha matado o leão, já tinha matado o urso, já tinha matado o gigante, né? Agora, ele havia vencido tudo, a perseguição do rei Saul. Ele foi vencendo tudo. Davi era igual um trator, né? Tudo que botava no caminho dele, ele passava em cima, ia vencendo, vencendo, vencendo. E agora o Davi já tinha se tornado rei. Ele já estava reinando sobre toda a nação, sobre todo Israel. Mas não pense você que o fato de Deus ter cumprido uma promessa, porque um dia foi feita essa promessa a ele. Um dia ele recebeu a unção, o profeta Samuel derramou azeite sobre ele, dizendo que ele seria o novo rei de Israel. Agora se cumpriu, depois de muito tempo se cumpriu isso. Mas apesar da promessa ter se cumprido, as lutas continuavam. Pastor Paulo, glória a Deus, Deus cumpriu o que me prometeu. Ele sempre cumpre o que prometeu. Mas as lutas, elas não vão cessar. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A aflição tem princípio, a aflição tem meio, e a aflição tem fim. Vai passar, a própria palavra já está dizendo. Mas o Davi agora, ele podia pensar assim: agora que eu me tornei rei, está tudo bem, vou estar em berço esplêndido, não tem mais dificuldade. Se enganou. As aflições continuavam. E agora Davi estava no meio de uma aflição grande. O filho dele, chamado Absalão, havia roubado o coração das pessoas, roubado o coração do povo, havia assumido o reino na marra, se levantou contra Davi, de modo que o Davi teve que fugir para não matar o seu próprio filho. Ou seja, o Davi estava com um grande problema em sua família. Problema com o seu filho. O desejo do pai é que um dia o filho venha sepultá-lo. Quando ele estiver bem velhinho, o filho que ele colocou no mundo vai sepultá-lo. O Davi não queria de maneira alguma ter que matar seu filho. Então ele fugiu. Fugiu para não matar o seu próprio filho. Porque o Absalão ficou louco, irmãos. Começou a perseguir o próprio pai, queria matar o próprio pai. Então o Davi foge para não morrer. O Davi estava, volto a dizer, com um problema muito sério em sua família. Talvez você está com um problema sério em alguma área da sua vida. Talvez seja a família, como o Davi. Problema com o filho, no casamento. Problema todo mundo tem, todos temos. Você também tem, não é vergonha. Ah, pastor, tenho problema. Todos têm problema. Não foi diferente com o Davi, né? Só que aí é que vem o bonito. O Davi, o texto vai mostrar aqui, o momento em que ele, mais à frente aqui, ele vence os exércitos de Absalão. Infelizmente o filho dele, ele não queria que isso acontecesse, mas o filho dele acaba sendo morto.
Mas nesse momento aqui, a Bíblia mostra o Davi fugindo do seu filho, fugindo dessa situação toda para não ter que matar o seu filho, com um problema sério de família, desgastado com isso, porque uma situação assim vai desgastando a pessoa. E o Davi estava no deserto. O deserto, você sabe, de dia é um calor intenso, de noite é um frio que ninguém suporta. O Davi estava numa luta muito grande, não tem comida no deserto, não tem água. O Davi e aqueles que com ele estavam numa luta muito grande. Aí a Bíblia mostra aqui, você leu comigo, no verso 27, que o Davi chega num lugar, o nome desse lugar é Manaim. Amém, irmãos? O nome Manaim significa acampamento de anjos. Olha que lugar bonito que o Davi chegou. O lugar onde, olha o nome do lugar, Manaim, acampamento de anjos. Lugar onde os anjos se acampam. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra. Acampamento de anjos. O Davi conseguiu chegar nesse lugar, Manaim, o acampamento dos anjos. Diga a glória a Deus, irmão. Talvez você está igual o Davi, tão cansado. O Davi estava muito cansado. O Davi estava faminto. O Davi estava com lutas, com aflições dentro da alma dele. Preocupado, como é que vai terminar essa história com meu filho? Meu Deus, não deixa terminar em morte, eu não quero matar meu filho está com problema, eu estou com problema. E o Davi chega em Manaim cansado. O Manaim aqui, eu queria que você entendesse hoje, aqui, nesse momento da palavra, como sendo aqui, a casa de Deus, o acampamento dos anjos. Você tem dúvida que os anjos de Deus estão aqui? Você tem dúvida? Eu não tenho. Quem crê que os anjos de Deus estão aqui, você crê? Tem até uma canção antiga, né? Que os anjos estão passeando com as suas bênçãos na mão. Lembra dessa canção antiga? Os anjos estão passeando com as bênçãos nas mãos. O fogo está descendo agora, é Deus dando vitória. Eu lembro que eu cantava muito na igreja. Então os anjos de Deus estão aqui. Nós estamos no acampamento dos anjos. Diga a glória a Deus, irmão. Os anjos de Deus estão acampados aqui para te abençoar, para suprir as suas necessidades. Aliás, a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, criados para ministrar em favor daqueles que vão herdar a salvação, ou seja, eles estão aqui para ministrar a nosso favor em nome de Jesus. Qual a bênção que você precisa? Pastor, estou com um problema lá na minha casa. Aí Deus manda o anjo, ele vai lá na sua casa para abençoar a sua casa. Pastor, estou com uma necessidade, tem um parente meu internado. Aí Deus envia o anjo lá no hospital onde ele está para levar a cura para ele, para levar a saúde para ele. Pastor, meu filho está assim, está assado. E Deus envia o anjo lá para abençoar. Nós estamos no acampamento dos anjos. O nosso Deus está aqui dando ordem aos seus anjos para nos abençoar. Diga a glória a Deus. E quando Davi chega nesse lugar, a palavra mostra que um grupo de homens vem até ele. O Davi chega ali muito cansado, irmãos, desfalecido já. E os homens trouxeram presentes para ele. Você leu aqui que eles chegam trazendo algumas coisas para o Davi. Alguns presentes para o Davi, o verso 28, e tomaram camas. Olha, trouxeram camas para os soldados, para os homens que estavam com Davi. Por que cama? Porque eles estavam cansados. Deus está entregando essa cama para você que está cansado, é Deus te dando descanso. Para você que está cansado de lutar, pastor, estou cansado de lutar contra essa enfermidade, até agora eu não vi vitória, estou cansado de lutar contra essa luta na minha casa, eu não venci ainda, eu já estou cansado, pastor, são muitos anos lutando, cansado de lutar por essa situação, meu parente parece que não se converte nunca, meu marido não se converte nunca, essa situação parece que nunca vai chegar ao fim, eu estou cansado. Aí a Bíblia diz que o Davi chega cansado e recebe uma cama, amém, povo de Deus? Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados, eu vos aliviarei. Receba a cama que Deus dá para você hoje aqui. Ele dá descanso para você, Ele faz a sua alma descansar. Descanse nele, confie nele, espera nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Confia nele, descansa nele. Você que está cansado, veja, a Bíblia diz que, não dá para falar de tudo aqui, ó. Levaram para o Davi cama e bacias, olha, para ele se lavarem. Talvez você está precisando ser limpo de alguma coisa, se lavar de uma tristeza, de uma mágoa, algo que está em você. A palavra de Deus vai lavando você. Jesus disse, vós já estáis limpos pela minha palavra.
a bacia está sendo entregue. Trouxeram bacia para eles se lavarem, tirar a sujeira, limpar a nossa vida, né? Aqui acontece tudo isso. Ele recebe bacias e vasilhas de barro para guardar água, para que a água fosse armazenada para levar água para casa. Você vai levar a palavra para casa, guardada no seu coração, guardada na vasilha aí, ó. Você vai levar essa palavra guardada dentro de você. E por aí vai, e trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas, e lentilhas, também torradas. Veja, grãos torrados, é a palavra torrada, a palavra revelada, torrada porque o fogo do Espírito Santo passa nela. Não é uma palavra crua, não, é uma palavra preparada pelo Espírito Santo de Deus. O fogo do Espírito passou e preparou para mim e para você essa palavra. Não é cru, é torrado. É a palavra revelada, que tem o fogo do Espírito nela, está quentinha para mim e para você, em nome de Jesus. Não está cru, não. É um alimento sadio, forte para te abençoar. Verso 29, e mel. Olha aí, Deus entrega o mel, né? A doçura da palavra dele, e manteiga, e ovelhas, e queijo de vacas. E os trouxeram a Davi e o povo que com ele estava para comerem, porque disseram, esse povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Você está cansado, faminto e sedento? Você chegou no lugar certo. Deus tem todas essas bênçãos para você em nome de Jesus. Deus tem o alimento, Deus tem a cama para você descansar, Deus tem a bacia para você se lavar. Você chegou cansado do deserto, pastor, estou cansado da luta, eu cheguei aqui hoje me arrastando, parece que foi um anjo que me trouxe, porque eu não estava aguentando nada mais, pastor. Eu vim trazido pelo anjo aqui, eu vim me arrastando, mas você chegou no lugar certo. Aqui Deus tem a bênção para você em nome de Jesus. Tudo o que você precisa, Deus está entregando hoje para você, no nome de Jesus. Digam graças a Deus. Aí, a Bíblia mostra que, dentre esses homens, que trouxeram esses presentes para Davi, foram vários homens, tem um que eu queria falar um pouquinho mais sobre ele. Vamos ler o verso 27 de novo. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Aí fala de outra aqui, ó, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram bacias e cambas e tal, e foram até Davi. Eu queria falar um pouquinho sobre esse homem chamado Barzilai. Dentre os outros, hoje não dá para falar de todos aí, eu queria falar só desse. Barzilai. Esse homem, ele era de Gileade, ele era gileadita, né, da tribo de Gileade. E ele morava no lugar chamado Rogelim. Você vai ver mais à frente que ele já tinha aí 80 anos de idade. Morava em Rogelim. Tinha 80 anos de idade esse Barzilai aqui. Esse Barzilai tinha uma característica bem interessante. Ele ajudou Davi quando Davi precisava. Ele trouxe, junto com outros homens, ele trouxe esses presentes para o Davi quando Davi precisava. O nome Barzilai, só para você ter uma ideia, no hebraico, significa filho do fogo. Aliás, perdão, filho do ferro. Falei besteira aqui. É filho do ferro. Ou aquele que vem do ferro. Filho do ferro, descendente do ferro, homem do ferro, filho do ferro. Eu até costumo brincar que é como se fosse um homem de ferro. Amém, Jesus? Filho do ferro. Barzilai, o filho do ferro, ou feito de ferro. Olha que nome bonito. Barzilai, filho do ferro, homem de ferro. Amém, Jesus? Quando eu falo que alguém é feito de ferro, o que você entende de alguém feito de ferro? Eu posso imaginar uma pessoa muito forte, não é verdade? Amém ou não amém, pessoal? Homem de ferro, filho do ferro, feito do ferro. Eu vou entender que é uma pessoa muito forte. Eu até costumo brincar, eu lembro que lá, uma senhorinha que tinha na igreja, que ela já tinha 90 e alguma coisa, acho que 94 anos. No final do culto, eu ia dar uma atenção para ela. Eu falava, olha, a senhora faz parte da geração de ferro. É, não é? Nossos pais, nossos avós, são ou não são a geração de ferro? São. Minha mãe era forte, meu pai forte. A geração de ferro, feito de ferro, né? Vinha dificuldade, vinha luta, mas eles iam vencendo tudo, não tinha terror com eles.
Barzilai, o filho do ferro, o homem feito de ferro. Irmãos, esse homem, junto com outros, vieram para Davi, para ajudar o Davi. Nós precisamos ser como Barzilai, filhos do ferro. Amém, Jesus? Pessoas fortes. Eu entendo alguém para ter esse título de filho do ferro, alguém que é de oração, alguém que busca a Deus, alguém que clama a Deus, alguém que mesmo em meio às dificuldades, sabe, anda de cabeça erguida, alguém que mesmo em meio aos problemas, ele se levanta, ele vence, ele vai triunfando, sabe, ele busca a Deus de coração, ele se envolve com Deus de verdade. Esse é o filho do ferro, um crente forte, crente de oração, pau para toda obra, que evangeliza, que ganha almas, que se dedica, que se empenha, é um verdadeiro filho do ferro. Diga a glória a Deus. Fala para a pessoa do seu lado, você é uma pessoa de ferro. Fala para ele. Forte. Quantas lutas vêm e você continua de pé? Quantas dificuldades se levantam e você continua de pé? Quantas coisas vieram para te parar e você continua de pé? Quantas dificuldades, quantas lutas se levantam e você continua de pé? Você é como Barzilai, um homem de ferro, um vencedor. Alguém que triunfa sobre os problemas, alguém que triunfa sobre as lutas, sobre as dificuldades. Você é Barzilai, o homem de ferro. Diga a glória a Deus, irmão. Agora, olha que interessante. Esse homem, feito de ferro, filho do ferro, ajudou Davi. Fez o que pôde pelo Davi. Mas você vai ver que ele, daqui a pouquinho eu vou ver mais um texto com você, é como se esse homem feito de ferro que tanto ajudou Davi, ele vai perdendo a força dele. O homem de ferro vai deixando de ser aquele homem forte que ele era, e ele vai perdendo essa força, e você vai ver no finalzinho da vida dele, algo surpreendente, ele vai perdendo essa força dele. Ou seja, cuidado para não perder a sua força, você é um homem de ferro, cuidado para não deixar de ser esse homem de ferro, amém, Jesus? Veja, homem de ferro porque é alguém muito forte, mas pensa comigo, homem de ferro, o ferro, você sabe da importância também do ferro na nossa vida. O excesso de ferro ou a falta dele no corpo humano vai lhe trazer complicações. Em algum momento talvez você vai, estou falando agora da questão médica mesmo, né? Ele era um homem de ferro no sentido de ser forte, mas quando eu falo de ferro, né, o ferro também é necessário no nosso corpo. Você precisa de ferro no teu corpo. O excesso dele ou a falta dele lhe trarão complicações. Por exemplo, a anemia é causada pela falta de ferro. Existem problemas de saúde que vêm pela falta de ferro. Por exemplo, queda de cabelo, em alguns casos. Cansaço extremo. Anemia, eu já falei. Problemas de crescimento. Até às vezes a pessoa não está crescendo, falta de ferro. O homem de ferro, parece que ele vai perdendo ferro aos pouquinhos. Vai deixando de ser de ferro. Mas por que isso? Ele morava, você leu comigo aí, no verso 27, ele morava num lugar chamado Rogelim. Amém, irmãos? Rogelim. Esse nome Rogelim também no hebraico significa mentira, calúnia. Olha então que interessante, um homem chamado Barzilai, filho do ferro, homem do ferro, mora durante 80 anos no lugar chamado Rogelim, que quer dizer calúnia. E de repente ele vai perdendo essa força do ferro e você vai ver que ele vai ficando fraco, ele vai enfraquecendo aos pouquinhos. Você percebe que tudo tem uma ligação. 80 anos morando em Rogelim, num lugar chamado mentira, num lugar chamado calúnia. É como se ele ficasse durante 80 anos ouvindo calúnias, durante 80 anos ouvindo mentiras. Já viu aquele ditado, água mole em pedra dura? Tanto bate até que fura. Houve uma mentira hoje, houve outra mentira amanhã, outra depois da manhã, e depois de 80 anos ouvindo mentiras, depois de 80 anos num lugar chamado mentira, parece que ele começa a acreditar nessas mentiras. Porque uma mentira dita várias vezes, ela corre o risco de virar uma verdade para alguém. Nunca vai ser verdade, mas para alguém vai acabar acreditando como se fosse uma verdade.
E quem é que é o pai da mentira? Satanás. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Mas esse homem ficou morando num lugar chamado calúnia, num lugar chamado mentira, por 80 anos. Imagina você durante 80 anos escutando uma mentira. Todos os dias alguém lhe contando uma mentira. De tanto ouvir mentira, você acaba acreditando nas mentiras, porque são 80 anos escutando essas mentiras. Não são 80 dias não, irmãos. Aí o homem de ferro vai perdendo o ferro. Vai deixando de ser um homem de ferro, vai virando um homem de papel, de pano, qualquer coisa, mas ferro não é mais. Vai perdendo a força dele. Por quê? Por causa da mentira que ele vai ouvindo todos os dias, todos os dias. Essas mentiras vão adoecendo, irmãos. Vão tirando ferro do nosso organismo, vão tirando ferro espiritualmente falando, vão tirando ferro que há em nós, e aí vamos adoecer. Espiritualmente você vai ficar doente, espiritualmente, por causa da falta de ferro. Você vai adoecer por causa da mentira. Então pensa comigo, você está bem, você está forte, você é um homem de ferro, mas mora num lugar chamado mentira, num lugar chamado calúnia. Todo dia escuta uma calúnia. Aí o diabo vem e conta uma mentira para você. Olha, essa doença aí não tem jeito, não tem cura. Mas você ainda está firme com Deus. Você fala, não, Satanás, está amarrado, é claro que tem cura. Aí no outro dia ele vem de novo. Não, isso aí não tem cura. Não, Satanás, está amarrado, eu sei que tem cura. Aí vem de novo. Não, isso aí não tem cura. E de tanto ele dizer mentira para você, você vai ouvindo aquilo todo dia. E se você não vigiar, daqui a pouco você está pensando assim, mas será que eu vou ficar curado? Será que realmente eu vou ficar bom? Porque você vai ouvindo uma mentira várias vezes. Aí você ouve várias vezes o diabo dizer que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá, que você nasceu para sofrer, que você é um derrotado, que você é um fracassado, que você nunca vai conseguir chegar, que você nunca vai conseguir vencer, que você nunca vai conseguir triunfar, que você nunca vai conseguir tal, e você nunca vai conseguir, e de tanto dizerem isso para você, você acaba acreditando na mentira. Cuidado com as mentiras de Satanás, irmãos. O diabo é o pai da mentira. Eu costumo falar que o diabo é o maior ilusionista que existe. Ele cria uma ilusão, cria uma mentira e faz você acreditar naquela mentira. Porque várias vezes você vai ouvindo, até que aquilo ali vai destruindo você. 80 anos escutando mentiras, 80 anos na terra da mentira, e esse homem vai se estragando. Qual a mentira que o diabo está lhe contando e você está acreditando nela? Ah, você nunca vai casar. Mentira, Deus vai lhe dar uma bênção. Amém, povo de Deus? Ah, você nunca vai chegar lá. Mentira, você vai chegar sim, em nome de Jesus. Ah, você nunca vai conseguir sair desse buraco. Você vai sair sim. O diabo está lhe contando uma mentira, você nunca vai conseguir pagar essa dívida. Você vai pagar sim, Deus vai lhe ajudar. Pare de ouvir a mentira de Satanás, porque ao ouvir essas mentiras, você vai perdendo o ferro que há em você. Vai ficando doente, irmão. A mentira adoece. Amém, Jesus? E você vai ver agora comigo, no capítulo 19, o versículo 31. Esse homem se encontra com Davi outra vez. Só que agora, ele se encontra com Davi depois da vitória de Davi. Ele se encontrou com Davi antes do Davi enfrentar Absalão, seu filho, antes da guerra. O Davi vai, vence a guerra. E agora ele encontra com Davi outra vez. Ele já não precisava mais da cama para o Davi, não precisava mais da comida para o Davi, porque o Davi já tinha vencido a batalha. Não havia mais necessidade de dar comida para o Davi, não tinha mais necessidade disso. Porque agora o Davi já tinha vencido, o Davi já estava bem. Amém, povo de Deus? E aí o Davi é que decide retribuir. O Davi fala, olha, Barzilai, lá atrás você me deu cama, você me deu comida, você me deu tanta coisa, eu venci a batalha, eu venci a guerra, e agora eu quero te ajudar. Você vai para Jerusalém comigo. Vamos para Jerusalém, vamos embora. Só que aí o Barzilai, o homem de ferro, não quer ir para Jerusalém. Você percebe que ele, de certa forma, é como se ele perdesse um pouquinho daquela força dele. De tanto morar num lugar chamado mentira, parece que a mentira vai minando as forças dele. Irmão, a mentira não é brincadeira. A mentira destrói.
Ele já não era mais aquele Barzilai diante da batalha. Ele já não era mais aquele Barzilai diante. Não era mais o mesmo, não era mais aquele homem de ferro como é. E aí, olha o versículo 31. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim, do lugar da mentira, e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar a outra banda do Jordão. Ele precisava atravessar, cruzar o rio Jordão junto com Davi. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. E ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Manaim, porque era homem muito grande. Lá atrás ele havia abençoado Davi, eu li com você o texto, onde ele trouxe cama e comida para o Davi. Verso 33, e disse o rei a Barzilai, passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Vamos para Jerusalém comigo, é o convite de Davi. Porque lá atrás você me sustentou, agora eu vou sustentar você. A Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que faz o bem para as pessoas, porque esse bem ele volta, Deus vai livrá-lo no dia do mal. O Davi lá atrás foi abençoado, agora ele retribui. Lá atrás você me sustentou, agora eu é que vou sustentar você. Agora é a minha vez, eu é que te sustento. Você vai comigo, não esquenta a cabeça não que eu vou te sustentar. Só que aí o Barzilai começa a argumentar, verso 34. Porém Barzilai disse ao rei, quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Ou seja, eu já estou velho, rapaz. Eu não tenho muito tempo de vida, eu já estou com 80 anos. Vou fazer o que lá em Jerusalém contigo? Ah, não vou não, não quero ir não. Ele começa a se sentir muito velho. Ele começa a se achar muito debilitado. Ele perde a expectativa de vida. Não, Davi, eu não vou não, porque eu já estou velho. Você percebe que, realmente, ele já estava com 80 anos, mas o diabo contou a mentira para ele, ele acreditou. A Bíblia não diz que o Moisés foi chamado com 80 anos para a obra de Deus? Moisés começou o ministério dele aos 80. João, na ilha de Patmos, achava que já estava velho. Jesus veio a ele e mandou ele escrever as coisas que ainda iam acontecer. Mas veja, ele vai perdendo a expectativa. Olha, Davi, eu já estou velhinho, eu não tenho muito tempo de vida não. Ao verso 35, da idade de 80 anos sou eu hoje, poderia eu discernir entre bom e mal? Ou seja, eu já não tenho discernimento, perdeu o discernimento. Discernimento, inclusive, há um discernimento de espírito que é dom espiritual. Ele perde o discernimento e já não discernia mais as coisas. Veja o que a mentira faz com você. Você já não discerne mais as coisas como devia discernir, já não consegue entender as coisas direitinho como entendia, já não discerne mais, já não entende mais. Da idade de 80 anos sou eu hoje, poderia eu discernir entre bom e mal? Poderia o teu servo ter gosto no comer e beber? Quer dizer, eu já não tenho mais prazer na comida, já não tenho mais, não sinto mais gosto na comida como eu sentia. Você já não sente mais gosto na palavra de Deus como você sentia. A palavra já não te traz mais aquele gosto. Já não tem mais prazer de ouvir a palavra, de estar na casa de Deus, de ouvir aquilo que a Bíblia diz. Ah, não vou hoje não, a palavra de Deus vai estar lá, não vou ouvir a palavra não. Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? O louvor já não te agrada mais. E por que será o teu servo ainda pesado, ó rei meu senhor? Veja, ele começa a se achar pesado. Eu vou ser um problema para você, Davi. Eu acho que eu sou um problema, acho que eu sou um peso, acho que eu sou uma dificuldade para você. Eu não vou contigo não, Davi, porque eu vou ser pesado. Eu me tornei um problema. Irmão, cuidado que a mentira do diabo faz você achar que você é um problema. Você começa a pensar que você é um problema na igreja, que você é um problema para sua esposa. Vou me separar dela porque eu estou atrapalhando ela, eu sou um problema na empresa, eu sou um problema aqui. Você começa a se achar um problema, uma dificuldade. Para com isso. Você não é um problema, amém, Jesus? Olha para o seu vizinho e fala assim, você é uma bênção de Deus, você não é um problema, não é? Você é uma bênção de Deus, você não é um problema. Você é uma bênção. Mas ele começa a achar, não, eu vou ser pesado. E o Davi falando para ele, não, rapaz, vão comigo. Não, Davi, eu vou ser problema. Você percebe que, espiritualmente falando, estou trazendo aqui o entendimento?
Quando você fica muito tempo no lugar da mentira, você começa a acreditar na mentira e vai perdendo a força. E você vê que aquele homem de ferro, lá do capítulo 17, agora já não é mais tão forte assim, parece que a força, ele vai adoecendo, vai perdendo a força dele. Cadê aquele Barzilai? Cadê aquele homem forte que estava lá atrás? Perdeu o discernimento, perdeu a força, começa a se achar um problema. Eu sou um problema na obra de Deus, sei o que eu estou fazendo aqui, eu atrapalho, eu estou prejudicando a obra, e isso, que aquilo, começa a pensar um monte de coisa. São as mentiras, de tanto ouvir mentira, de tanto ficar plantado no lugar da mentira, você acreditou na mentira. E ele diz: eu não quero ir com Davi para Jerusalém. E o Davi falando para ele: vamos, rapaz, eu vou te sustentar, eu vou te abençoar, eu vou retribuir todo o bem que eu fiz para você. Você fez tanto bem para mim, agora é minha vez de fazer bem para você. Não quero, não vou. Enfim, não quis ir. Verso 36. Com o rei passará teu servo, ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Ele recusa as recompensas que o Davi tinha para ele. Ele diz: não mereço isso não. Começa a jogar a bênção fora, irmão, misericórdia. Você vai jogar fora o que Deus te deu, a recompensa que Deus te deu, ele joga fora. Verso 37. Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo, Quimã, que passe com o rei meu senhor e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Verso 39, havendo pois todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. O Davi abençoa ele, dá um beijo nele, ele volta para a terra dele, porque ele já não se achava mais capaz de estar com Davi, de permanecer com Davi. Ele já estava velho, já estava fraco, e o Davi fala: então tá bom, você volta e deixa que outro vá em seu lugar. E um homem chamado Quimã, então vai para Jerusalém, junto com Davi no lugar dele. Veja, ele passa a bênção dele para outro. Outro assume a bênção no lugar dele. Quimã, aquele que desejou a bênção, recebeu a bênção no lugar dele, porque ele já não se achava mais forte o suficiente para permanecer ao lado de Davi. O que fez com que esse homem fosse perdendo a força, espiritualmente falando? Morar em Rogelim, morar no lugar da mentira. Irmão, de tanto você ouvir mentira, você acaba acreditando nela. Talvez você é alguém que de tanto falarem para você que teu casamento não tem jeito, você acreditou e está querendo separar. De tanto falarem para você que o seu problema não tem solução, você agora acredita que não tem e está querendo parar, está querendo desistir. A mentira adoece, tira o ferro da tua vida, você já não tem mais ferro, não tem mais força, está fraquinho aí. O que fazer, pastor, diante disso? Bom, se você perdeu a força e está fraco, tem um jeito de você ficar forte, amém ou não amém, irmãos? Existe ou não existe? Existe, você pode se fortalecer. Você vai ao médico e ele receita um remédio para você. Eu vou lhe dar um remédio aqui que você vai ficar bom. Vou lhe dar um remédio aqui que você vai se fortalecer, você vai se fortificar. Existe o remédio. E qual é o remédio? O remédio é a palavra de Deus. Diga glória a Deus. O remédio é a palavra, irmão. A palavra não falha. Ora, pensa comigo. Se a mentira trouxe doença, se a mentira adoeceu, qual o remédio então? Qual a cura então? Onde é que está a cura então? A cura é a verdade, concorda comigo? Se a mentira traz doença, a verdade cura. E conhecereis a verdade os libertará. É por isso que eu estou lhe dando aqui a palavra, a verdade da palavra. A verdade da palavra abençoa você em nome de Jesus. Diga glória a Deus. A verdade da palavra te abençoa. A Bíblia diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Fique firme na verdade. Eu estou lhe dando o antídoto para tirar a doença, para tirar o mal que a mentira causou em você. A verdade. A palavra de Deus é a verdade. É o remédio. Pega esse remédio hoje aqui. Volte a ser forte, volte a ser homem de ferro em nome de Jesus.
De tanto acreditar nas mentiras, você foi ficando fraco, doente, cansado. De tanto ouvir que não ia conseguir, foi ficando fraco. De tanto ouvir que não era capaz, foi acreditando. De tanto ouvir que não tinha condições, foi perdendo a força. Mas hoje você está voltando a ser forte em nome de Jesus, porque o remédio da palavra está abençoando você. Volte a ter discernimento. Barzilai perdeu o discernimento. Volte a ter força. O Barzilai perdeu a força. Volte a ser homem de ferro em nome de Jesus. Volte a ser filho do ferro outra vez em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Pastor, é verdade, a mentira me estragou. Então pega a verdade da palavra agora, acredite na verdade. A verdade é, Jesus te trouxe aqui para te abençoar. A verdade é, Ele tem um plano com você. A verdade é, você não é derrotado, não, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A verdade é que você vai dar a volta por cima. A verdade é que o teu problema tem solução. A verdade é que você vai sair dessa em nome de Jesus. Não importa o que é que você está passando. A verdade é que se você está cansado, Ele vai lhe fortalecer hoje, Ele vai lhe ajudar hoje. A verdade é que você vai sair dessa situação em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Chega de acreditar em mentira. Quando o diabo vier falar alguma coisa, usando alguém para falar alguma coisa, isso é mentira, está amarrado em nome de Jesus. Eu não acredito não, o meu Deus é maior. Isso aqui não tem jeito, tem, o meu Deus é maior, meu Deus é poderoso, meu Deus é forte. Você não vai conseguir, vou porque Deus é comigo, em nome de Jesus. Fique na verdade, você vai vencer. A palavra é a verdade, e com essa verdade você vence todas as lutas, todas as dificuldades, em nome de Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. Volte a ser aquele homem de ferro, aquela pessoa forte de novo. Pastor, eu cheguei aqui hoje me arrastando, tão fraquinho, pastor, pensando em desistir, pensando em abandonar a igreja, pensando em abandonar tudo, tão fraquinho eu cheguei hoje na casa de Deus, mas Deus está te fortalecendo hoje. Receba a força de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. Diga glória a Deus, irmãos. Não passe sua bênção adiante. Ele se achava tão incapaz que ele disse, não, deixa outro ir no meu lugar, deixa ele ir no meu lugar, deixa ele ir no meu lugar, porque eu não tenho mais força para ir, de tão fraquinho que ele estava. Talvez você está passando a sua bênção para outros. Não, deixa ele fazer, pastor, porque eu não tenho condição de fazer. Não faça. Deixa outro evangelizar, pastor, porque eu estou sem força para evangelizar. Não, volte a evangelizar, ué. Deus tem a bênção para você. Pastor, estou passando por outro porque eu estou sem força para fazer. Não, volte a fazer, porque Deus é com você em nome de Jesus. Você vai vencer em nome de Jesus. Hoje o remédio está sendo dado para você voltar a ser homem de ferro, filho do ferro outra vez, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus.